Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com nossos vídeos, meu caderno de exatas, dando continuidade, a essa questão de física. Muita gente mandou comentários lá no nosso Instagram, perguntando aí sobre essa próxima etapa. O nosso Instagram é canal Conhecimento 3.0, o link dele está aí na descrição, que é normalmente onde eu respondo mais mensagens. E aí o pessoal ficou curioso de como encontrar essa variação. Vamos só recapitular. O que foi que a gente fez inicialmente? Foi um cálculo referente à dilatação térmica. Até então, tranquilo. Só que era um cálculo comparativo com dois materiais, duas barras que possuem coeficiente de dilatação diferente. Uma possui o coeficiente de dilatação 1,8 vezes 10 elevado a menos 5 e o outro 2,6 vezes 10 elevado a menos 5, ou seja, essa barra 2 ela possui um coeficiente de dilatação maior. A barra 1 possui um coeficiente de dilatação menor. Beleza, o que isso significa? Se as duas barras tiverem o mesmo comprimento e elas começarem a ter a dilatação, ou seja, um aumento de temperatura, levando em consideração a temperatura ambiente, a barra 2 ela vai ter um aumento proporcional de acordo com o coeficiente de dilatação, assim como a barra 1. Só que o que acontece? Como a barra 2 tem um coeficiente de dilatação maior, ela vai, logicamente, ter um comprimento final maior do que a barra 1, se a gente considerar comprimentos iniciais com a mesma temperatura, e comprimentos iniciais iguais, e quando tiver essa elevação da temperatura, obviamente a barra 2 ela vai ter essa mudança. Ou seja, ela vai ficar maior do que a barra 1. Só que aqui no caso, o que aconteceu? A gente considerou que o tamanho, o comprimento inicial da barra 1 era maior do que o da barra 2. A barra 1 estava com 100,002, ou seja, 100 milímetros e 2 milésimos de milímetro, enquanto a barra 1 tinha esse comprimento, enquanto a barra 2 tinha 99,880, ou seja, naturalmente, para o início dessa questão, as duas barras já tinham tamanhos diferentes. E aí a gente considerou temperatura inicial 20 graus Celsius, temperatura final 80 graus Celsius. A pergunta era, será que a barra 1 ela vai ainda se manter maior do que a barra 2, mesmo com esse aumento de temperatura, essa diferença de 60 graus? E a gente fez o cálculo e confirmou que realmente a barra 1 ela ainda permanecia maior. Ou seja, a barra 1 ela iniciou com 100 milímetros e 2 milésimos, terminou com 100,11. A barra 2 começou com 99,880 e terminou com 100,035. Ou seja, ela aumentou, mas ela não ultrapassou a barra 1. A barra 1 ficou com 100 milímetros e 11 centésimos, os 110 milésimos, enquanto a barra 2, a barra 1 ficou com 100 milímetros e 110 milésimos, enquanto a barra 2 ficou com 100 milímetros e 35 milésimos. Então aí ela ficou com a diferença ainda, então a barra 1 ainda ficou maior. E a gente fez um comparativo, para saber o quanto foi que ficou de diferença entre elas. O quanto foi que elas tinham de diferença nas duas temperaturas. E aí o que aconteceu? A diferença entre ambas, quando elas tinham 20 graus Celsius, a diferença era de 122 milésimos, ou seja, quando elas estavam na temperatura ambiente. Quando elas aumentaram a temperatura, essa diferença caiu. Foi para 75 milésimos. E aí foi quando eu indaguei. Eu digo, poxa, a gente tem como fazer um cálculo para encontrar em qual temperatura essas duas barras vão atingir o mesmo comprimento. Ou seja, a barra 2 ela vai ter esse aumento proporcional até um ponto que ela vai ficar igual ali à barra 1. Ou seja, elas vão ficar no mesmo comprimento. E aí muita gente perguntou, poxa, como é que faz isso? Vamos aí explicar. A gente vai utilizar, eu vou até alterar aqui, deixar aqui branco. A gente vai utilizar a lógica da função referente ao movimento uniforme. A função horária referente ao movimento uniforme. Que com certeza você já viu, que é mais ou menos aquela seguinte. Você tem lá dois veículos. Tem dois veículos, vamos supor aqui um veículo azul e aqui um veículo verde. Eles dois com o mesmo vetor, só que acontece, existe uma diferença de distância,
entre ambos, né? Então você tem a diferença ali de distância entre eles. Você tem essa diferença de distância. E o que acontece? Esse que está na frente, aqui o verde, né? Ele tem uma velocidade menor. Ele tem uma velocidade menor do que, exemplo, esse aqui azul. Tem uma velocidade maior. Né? E tem muitas perguntas dessa, né, em concurso, enfim, é muito comum, que é o seguinte, em quanto tempo, né, eles vão se encontrar, né, em quanto tempo ele vai ultrapassar completamente e tal. Então, a mesma lógica que a gente vai utilizar. Só que o que acontece? Essa lógica, ela toma o seguinte, aqui a gente tem a velocidade, né, tem a velocidade, que normalmente é metro por segundo, e tem essa distância. Normalmente em metro. Né? Normalmente em metro. Aí você diz, poxa, como é que a gente está falando de dilatação e vai estar fazendo uma relação no que diz respeito a uma função horária de tempo? Se a gente for analisar as barras, o que acontece? A gente tem a distância, né? Vou colocar aqui de vermelho. A gente tem a distância das barras, ou seja, barra 1 em relação à barra 2, ou seja, vou até deixar aqui mais coerente. A barra 1 ela tem um comprimento inicial maior do que a barra 2. Então você tem essa distância entre as duas barras. Ou seja, a gente está levando em consideração o alinhamento das faces, né, de uma das faces, e a outra, obviamente, ela vai ficar o quê? Com a diferença. Vai ficar com a diferença. Então a gente já tem aqui uma distância de diferença de um para outra, que seria mais ou menos esse aqui. E essa questão aqui da velocidade, o que acontece? A cada grau aumentado, ela vai expandir o coeficiente de dilatação. Né? Então, você vai ter uma relação grau, coeficiente de dilatação por grau. Né? Então, ficaria meio que assim, ficaria alfa, né, que é o coeficiente de dilatação, por grau Celsius. Né? Tá aqui G. Por grau, tá C. Por grau Celsius. Então, a gente teria essa relação no que diz respeito como se fosse metro por segundo. Então, você teria essa ação. Né? Alfa por grau Celsius de alteração. Porque o que acontece? Toda vez que aumenta um grau, elas vão expandir. Né? Toda vez que aumenta um grau, elas vão expandir. Então, nesse caso, elas vão ter essa expansão a chegar a um ponto que vai ter esse equilíbrio das duas barras. Porque uma tem uma expansão menor do que a outra. Né? Então, essa menor que tem uma expansão maior vai chegar a um ponto que ela vai atingir ali o mesmo comprimento. Eu até comentei no último vídeo, né, que se essa temperatura, para que elas viessem a atingir esse mesmo comprimento, fosse muito acima, exemplo, de uma zona crítica do material, ou seja, exemplo, entre aspas, a ponto dele derreter, não teria sentido. Né? Mas aí é o que a gente vai saber. Né? Em que temperatura que essas duas barras elas vão se encontrar, ou seja, elas vão ficar exatamente com o mesmo comprimento. Se a gente sabe a temperatura que elas vão ficar com o mesmo comprimento, significa que qualquer temperatura, qualquer valor de temperatura mais do que isso, a gente já vai ter uma inversão aí de maior e menor. Ou seja, a barra 2 ela vai ser maior do que a barra 1. Tá bom? Então, aí já fica a lógica da explicação. No próximo vídeo a gente já vai fazer o cálculo para entender essa ação. Na verdade, vamos fazer o seguinte. No próximo vídeo a gente vai organizar os dados, né? E no terceiro vídeo a gente faz o cálculo, tá bom? Para não ficar confuso. Quero que vocês fiquem só com essa ideia, né? Vai ser essa lógica, esse raciocínio que a gente vai utilizar ali para poder calcular. Só um detalhe, lá os valores estão em milímetro, então a gente vai calcular tudo em milímetro e depois a gente converte, né? Faz lá a conversão, é mais fácil, a gente faz a conversão no final, tá bom? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos e não deixe de se inscrever nos nossos canais, siga aí também a gente nas redes sociais, valeu!